Vamos, nação, fala galera, aqui é o Wesley do canal Wesley Fla 12 e é o seguinte, nação, parecia que tudo estava encaminhando bem, né, para a normalidade lá no Ninho do Urubu, mas no Flamengo parece que não existe paz no Flamengo, cara, parece que no Flamengo não existe paz. Depois de ontem à noite, né, do Sampaoli se acertar com o Flamengo, a sua permanência no Flamengo, né, depois do preparador físico que agrediu o Pedro, que fez aquela loucura, aquela besteira, ser demitido, parecia que tudo iria voltar à normalidade, treino marcado para hoje, segunda-feira, 9 horas da manhã. Mas e aí, nação, cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Pedro não apareceu no treino hoje de manhã, não se apresentou no Ninho do Urubu. Notícia aqui do GE, olha aqui, ó. A reapresentação do Flamengo estava marcada para as 9 horas no Ninho do Urubu dessa segunda-feira. Mas Pedro não apareceu para treinar. O fim de semana foi marcado, né, pelo episódio de agressão do preparador físico Pablo Fernandes ao atacante. E também será punido, né, por ato de indisciplina, que Pedro também será punido, né, por ter se negado a se aquecer com os outros jogadores. O preparador físico já foi mandado embora, já não faz parte do clube de regatas do Flamengo, né? E é o seguinte, Sampaoli chegou no Ninho do Urubu por volta das 7h30 da manhã e os atletas foram chegando logo na sequência. Pedro não se reapresentou e a assessoria pessoal do jogador não está ciente sobre o assunto. O Flamengo não se pronunciou até o momento. Notícia aqui do GE. É isso aí, Nação Globo Esporte. Cara, é o seguinte, parecia que tudo iria voltar ao normal. O Flamengo tem um jogo importantíssimo das oitavas de final da Libertadores contra o Olímpia nessa quinta-feira. E acontece isso hoje, na segunda-feira, em plena segunda-feira, Pedro não se apresenta para treinar no Flamengo. E é o seguinte, cara, pelo amor de Deus, uma semana decisiva para o Flamengo. O flamenguista não tem paz, velho. Sinceramente, o flamenguista não tem paz. Parecia que tudo caminhava para a normalidade. O preparador físico que agrediu o Pedro, que deu soco no Pedro, foi mandado embora. Mas o Pedro, não sei o que aconteceu, que ele não veio no treino do Flamengo hoje. Até agora ninguém se pronunciou. A sua assessoria, né? A assessoria do Pedro até agora não se pronunciou. Parece que não sabia ainda sobre o não comparecimento do Pedro lá no CT do Ninho do Urubu. E é isso aí, nação. E o bicho vai continuar pegando, né, cara? Vai continuar esse assunto aí nas mídias sociais. E os antes vão adorar isso aí, cara. Vão adorar essa crise que está instalada no Flamengo. Em plena uma decisão de Libertadores agora, oitavas de final, quinta-feira, 9 horas da noite contra o Olímpia. E acontece isso aí, cara. Sinceramente, o Flamengo, a diretoria do Flamengo vai ter que se posicionar. Vai ter que se posicionar. Eu acho, na minha opinião, parece que o Pedro já está cavando uma saída do Flamengo. Essa é a minha opinião. Tudo indica que é isso, cara. Não tem outra explicação. Ou então ele falasse para a diretoria o porquê que ele não foi treinar hoje. Desse alguma declaração para a diretoria. Mas ele não deu satisfações até o momento. Nem os agentes dele sabem ainda o porquê que ele não foi no treino do Flamengo. E o único prejudicado até agora é o Clube de Regatas do Flamengo. Até agora o único prejudicado é o Clube de Regatas do Flamengo. A gente que teve uma vitória sensacional contra o Grêmio, cara. Vencemos o Grêmio por 2-0, Copa do Brasil, semifinal. Estamos praticamente classificados para a final da Copa do Brasil, praticamente classificados. Vencemos o Atlético Mineiro de virada, cara, de virada lá dentro, lá em Minas Gerais, lá no Independência. De virada vencemos o Atlético Mineiro. Uma vitória esplêndida, maiúscula do Flamengo. Coisa que não acontecia há muito tempo. E não acontecia no Brasileiro. Parece que o Flamengo jogava sem raça no Brasileiro. Começou a jogar agora com vontade. É o que mostrou lá contra o Atlético Mineiro. E acontece tudo isso, cara. Acontece tudo isso. Aí quando a gente pensa que foi contornado, que ia voltar ao normal, que ia voltar à normalidade, Pedro vai e falta hoje no treino do Flamengo. Sinceramente, a diretoria tem que se posicionar, tem que tomar um posicionamento.
ou isola o Pedro, conversa com o Pedro, o que está acontecendo, você quer sair do Flamengo, se você não quer mais continuar no Flamengo, a gente arruma um jeito, arruma um clube que interesse por você, deve ter vários clubes aí interessados pelo Pedro. A gente arruma um valor que vai ser bom para as duas partes, que o Flamengo não pode perder também, né? O Flamengo não pode perder, o Flamengo que achou propostas muito grandes aí pelo Pedro, até o Palmeiras naquela ocasião ofereceu 120 milhões de reais por Pedro, o Flamengo negou. Então vamos aguardar aí qual vai ser a do Pedro, qual vai ser o pronunciamento dele, por que ele não foi no treino hoje. Cara, eu fico meio assim cabreiro, eu tô meio cabreiro. Pedro citou aquele negócio lá de que ele estava sofrendo, né, psicologicamente, a comissão técnica estava fazendo pressão psicológica nele. Não sei não, hein? Se Pedro não colocar o Flamengo na justiça para sair do Flamengo, essa é uma opinião minha. Eu tô falando aqui o que eu tô achando. Não tô afirmando nada. De repente o Pedro usar isso aí para poder sair do Flamengo, é daqui para ali, hein? Sinceramente. Ele que saiu colocou o Fluminense na justiça também. Ele colocou o Fluminense na justiça por causa de uma contusão que teve lá, parece que foi isso. Para ele fazer com o Flamengo a mesma coisa que fez com o Fluminense, é daqui para ali. Jogador a gente já sabe como é que é. Eu não tô aqui condenando o Pedro, eu tô falando o que eu tô achando, o que eu tô imaginando, Tomara que não seja isso, né, cara? Torço muito para que não seja isso. Mas do jeito que o bonde tá andando aí, cara, sinceramente, instaurar uma crise agora no Flamengo. Flamengo vice-colocado, segundo colocado do Campeonato Brasileiro, praticamente na final da Copa do Brasil. Disputar agora oitavas de final da Libertadores contra o Olímpia na quinta-feira, agora jogo decisivo, muito importante pro Flamengo, cara. Poxa, para pensar um pouquinho no Flamengo também, cara. Sinceramente, para pensar no Flamengo também. Parece que jogador só pensa no seu umbigo, só pensa em si próprio, cara. Para pensar no clube também. É o seguinte, nação, vou trazer aqui uma notícia do Bola VIP, né? Bola VIP trouxe essa notícia hoje do Pedro. Olha aqui, o título aqui. Acabou de ser confirmado 100% e será oficial. Pedro toma decisão quente sobre futuro na carreira e Flamengo será comunicado. Centroavante acabou de tomar uma decisão bem importante e impactante. Vou ler aqui a notícia para vocês, né, do Bola VIP, por Romário Júnior. O Flamengo passou por um turbilhão, né, de coisas no último fim de semana. Tudo caminhava para dias felizes com a vitória de virada em cima do Atlético Mineiro em Belo Horizonte, mas foi apagado com confusão que houve entre Pedro e o preparador físico da comissão técnica de Jorge Sampaoli. Preparador físico da comissão de Jorge Sampaoli. O camisa 9 levou 2 tapas e depois um soco no rosto. Os torcedores rubro-negros ficaram revoltados com a situação e a diretoria rubro-negra precisou agir de forma imediata. O preparador então foi desligado, né, e concordou que pedirá nessa segunda-feira a própria demissão. Esse foi um meio jurídico legal que o clube entendeu ser o melhor para esse momento delicado. Enquanto isso, Pedro também será questionado pelo motivo de ter se recusado a aquecer, mesmo que não tenha entrado no jogo. A reportagem do Bola VIP Brasil fez uma apuração exclusiva de que o futuro do atacante deve ser longe do ninho do urubu, muito em breve. Seus representantes estão decididos a buscar a melhor proposta da Europa para colocar o jogador em outro clube. O cenário atual é que Pedro, com Sampaoli, vai ser preterido. Notícia aqui, né? Vamos continuar aqui. O Flamengo, por sua vez, aguarda propostas. Essa decisão dos agentes também é algo que o próprio jogador concorda. Ele está visivelmente insatisfeito com o treinador argentino e se sente injustiçado. Uma ida para o futebol da Arábia Saudita não está também mais descartada. E tudo será reavaliado. O camisa 9, ídolo histórico do Flamengo, não. Eu não concordo que o Pedro seja ídolo histórico do Flamengo. Falando que o Pedro é ídolo histórico é Zico, Júnior, Leandro, esses sim são ídolos históricos, né? Essa galera de 2019 que ganhou a Libertadores lá, ganhou o Campeonato Brasileiro,
ganhou a Copa do Brasil, esses também vão ser futuramente ídolos históricos. Mas Pedro não é ídolo histórico do Flamengo, não. Ainda não. Ele ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. Isso não torna ídolo histórico do Flamengo. Tá aí, né, nação, a notícia do Bola VIP. Pedro, pelo que eu falei, pelo que eu tô achando, ele já está cavando a saída do Flamengo. Eu acho isso. Já faltou no treino hoje. Para mim, ele já está cavando a sua saída do Flamengo. Essa é a minha opinião. E por falar aqui, né, Pedro se sente injustiçado por não jogar com o Sampaoli. Dos últimos 20 jogos, eu acho que Pedro jogou 15. Dos últimos 20 jogos do Flamengo, Pedro entrou em campo 15 vezes. Eu não estou entendendo isso, injustiçado. Se fosse assim, o goleiro Santos também poderia se sentir injustiçado, o Cebolinha poderia se sentir injustiçado, o Rodrigo Caio poderia cobrar também isso também, né? Jogadores que não estão atuando. O Cebolinha fica no banco direto. Ah, mas Cebolinha não joga bem. Não importa, ele não joga. Cebolinha não joga tanto quanto o Pedro. O goleiro Santos nem entra mais em campo. O Varela entra pouco também. O Rodrigo Caio também nem entra em campo. E você não vê eles faltando a treino. Você não vê eles faltando a treino, fazendo birrinha para aquecer. Você não vê eles fazendo isso. Então Pedro, para mim, já está cavando a sua saída. Essa é a minha opinião, nação. Não sei qual a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários aqui a sua opinião sobre esse caso Pedro aí. Tomara que tudo se resolva, né, cara? Temos uma decisão agora, quinta-feira, uma decisão contra o Olímpia na Libertadores. Jogo muito importante, onde a final será no Maracanã. E eu tô rezando para que o Flamengo esteja nessa final. Essa final será histórica. Será no Maracanã novamente. E a gente não vai ver final de Libertadores no Maracanã tão perto assim novamente. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Já teve final no Maracanã. A gente não vai ver final no Maracanã tão em breve assim. É isso aí, nação. Vou ficando por aqui. Peço a vocês novamente, se inscreva aqui embaixo no canal, deixa o like aí e acione o sininho da notificação. Valeu? Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Daqui a pouco eu volto com mais vídeos pra vocês. Valeu? Fui!